Então, os irmãos não tinham uma explicação da primavera até o verão, antes de vir a luz do clamor, mas nesse período é dito que surgiu muito fanatismo. Fanatismo esse que trouxe então dificuldades para o povo adventista, de maneira que eram propostas inverídicas, falsas, enganosas que Satanás estava introduzindo para criar confusão, divisão em meio ao adventismo. E eu queria ler alguns textos sobre isso que não foram abordados no estudo, então, que fizemos, alguns textos a mais que nos falam dessa natureza do fanatismo, que é algo que vez ou outra aparece novamente. Aparece em várias roupagens, mas sempre com o mesmo objetivo. E nós encontramos também em relação a isso, é importante termos em mente que sempre ocorre em todo verdadeiro reavivamento, seja um pouco antes, ou um pouco depois, ou ao mesmo tempo, Satanás procura introduzir dificuldades para então as pessoas não estejam atentas quando vem a mensagem verdadeira e acharem que é mais um engano. Assim nós vemos aqui no Grande Conflito, a partir da 395, nos fala o seguinte: por este tempo começou a aparecer o fanatismo, esse tempo da tardança que comentamos, entre a primavera e o verão. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, condenando a todos os que não lhes sancionassem o proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio à causa da verdade. É relatado na história que grande repercussão era dada a esses fanáticos extremistas. Aparecia então nos jornais, na mídia secular da época, tais histórias sensacionalistas, de maneira a atribuir tudo isso ao meio adventista. Mas estes fanáticos que surgiram diz que eles rejeitaram o alicerce seguro da Bíblia Sagrada e agora, pretendendo ser muito santificados, guiados diretamente pelo Espírito Santo, estavam sujeitos às próprias impressões, sentimentos e imaginação. Estavam com zelo cego. Importante ressaltar que esse mesmo tipo de fanatismo volta a aparecer depois de 22 de outubro, com o segundo e grande desapontamento, uma vez que muitos, mais uma vez, depois de 22 de outubro, descreram da experiência do clamor da meia-noite. Então nós encontramos que antes do clamor dificuldades, e mesmo depois, então, que havia um apontamento, um direcionamento, também havia aqueles que rejeitaram a experiência passada e não continuaram naquele caminho estreito. Aqui nós vemos na continuação ainda o seguinte: Satanás, por esse meio, estava procurando opor-se à obra de Deus e destruí-la. O povo tinha sido grandemente abalado pela obra do advento. Haviam se convertido milhares de pecadores e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade mesmo no tempo de tardança. O príncipe do mal perdia seus súditos e, no intuito de acarretar ignomínia à causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Seus agentes estavam alerta para apanhar todo erro, falta e ato indecoroso e apresentá-los ao povo exageradamente, a fim de tornar odiosos os adventistas e sua fé. Assim, quanto maior fosse o número dos que se ajuntasse para professar fé no segundo advento, possuindo-lhes ao mesmo tempo coração, tanto mais vantagem alcançaria e chamava para eles a atenção como representantes de todo o corpo de crentes.
Então, realmente, aqui nós encontramos que a obra dava os seus frutos correspondentes na conversão genuína de muitos, mas então se procurou trazer confusão em meio a tudo isso. E todo erro, falta e ato indecoroso ainda era exagerado ainda mais, posto em maior proporção para acarretar dificuldades. Aqui diz também que Satanás é o acusador de nossos irmãos, e é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-os sob observação enquanto deixa ignoradas suas boas ações. As boas ações, então, eram esquecidas, deixadas de lado, não eram dadas destaque. Apenas o que fosse negativo é que era apresentado. Estavam, então, muitos homens inspirados por Satanás à espreita, aguardando, vigiando, para, então, encontrar qualquer tipo de erro ou defeito por parte do povo de Deus. Ele está sempre em atividade quando Deus opera pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade, adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles, a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor. Satanás frequentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que pode usar como agente. Todo avivamento procura Satanás introduzir tais dificuldades. Diz ainda que o príncipe do mal luta em cada centímetro de terreno que o povo de Deus avança em sua jornada rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Então, a história da igreja primitiva, apostólica, nos ensina sobre isso. Os relatos nas cartas de Paulo, no próprio livro de Atos, nos relata tais experiências de dificuldade que passaram. Também aqui nos é relatado o que aconteceu no século XVI. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas fanáticas, que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas e que, portanto, colocavam as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova. Eram seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de derruir o que Deus levara Lutero a edificar. E os Wesley, os irmãos, João e Carlos Wesley e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte. Nós vemos alguns relatos sobre isso, alguns exemplos, no relato histórico que foi apresentado nessa última live. E aqui nos fala então dessa experiência de Lutero. Mas vejamos bem, os argumentos foram apresentados contra a obra da Reforma Protestante. Quando então romanistas apresentaram o argumento que olha como as coisas eram melhores antes que Lutero se levantou. Não havia esse fanatismo, não havia essa confusão, não havia essa divisão da cristandade. A cristandade toda estava unida embaixo de uma só igreja. Então, muitos foram os argumentos apresentados para realmente, supostamente, olhando por um prisma desvirtuado, um prisma torto, entender que era vantagem antes, ignorando então todos os demais fatores. Em que condição já estava a igreja medieval
e até mesmo a perseguição a qualquer dissidência que era levada até o quê? A ser queimada pelo crime de heresia. E aí então se levanta Lutero e outros vão sucedendo e a obra então avança de maneira sadia, mas ao mesmo tempo se introduz uma outra classe que procura causar dificuldades, as quais foram combatidas por Lutero e os demais reformadores. Há uma grande diferença. Se Lutero tivesse dado aval a esses fanáticos, mas ele se colocou contra. Assim como vimos na experiência adventista, Guilherme Miller e os outros pregadores adventistas colocando contra tais fanáticos. Então não havia harmonia com tais pessoas. Diz aqui então assim, na sequência, que Guilherme Miller não alimentava simpatias para com as influências que conduziam ao fanatismo. Declarou, como fez Lutero, que todo espírito deveria ser provado pela palavra de Deus. O diabo, disse Miller, tem presentemente grande poder sobre o espírito de alguns. E como saberemos de que espécie de espíritos são eles? A Bíblia responde, por seus frutos os conhecereis. Muitos espíritos há no mundo. Ordena-se-nos provar os espíritos. O espírito que não nos faz viver sóbria, reta e piamente no mundo atual não é o espírito de Cristo. Estou cada vez mais convencido de que Satanás muito tem a fazer nestes movimentos desordenados. Entre nós, muitos que pretendem ser inteiramente santificados seguem as tradições dos homens e visivelmente se tornam tão ignorantes acerca da verdade como outros que não têm semelhantes pretensões. Então, muitos poderiam acusar todo o adventismo como um movimento desordenado. Mas aqui Miller fala de uma classe que estava imiscuída, estava então ligada de alguma forma, procurando estar junto dos adventistas e que essa classe era de movimentos desordenados. Aqui diz então também que o espírito do erro nos afastará da verdade. O espírito de Deus para a verdade nos conduzirá. Mas, dizei vós, um homem pode estar em erro e pensar que tem a verdade. Como será então? Respondemos, o espírito e a palavra concordam. Se um homem julga a si mesmo pela palavra de Deus e acha perfeita harmonia em toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Mas se descobre que o espírito pelo qual se conduz não se harmoniza com todo o conteúdo da lei ou do livro de Deus, ande com cuidado, para que não suceda ser presa na cilada do diabo. Tenho muitas vezes obtido mais provas de uma piedade interior por meio de um olhar iluminado, um rosto umedecido, uma fala embargada, do que de todo o ruído da cristandade. Então aqui nós vemos esses argumentos apresentados por Miller, maravilhosos, e nos mostra então aonde estava realmente a verdadeira santidade, piedade interior, e ele encontra então realmente distante de certas pessoas, certos ruídos que estavam sendo criados. Aqui nos diz então ainda que nos dias da reforma, os inimigos dessa atribuíam todos os males do fanatismo aos mesmos que estavam a trabalhar com todo o afã para combatê-lo. Idêntico proceder adotar os oponentes do movimento adventista, e não contentes com torcer e exagerar os erros dos extremistas e fanáticos, faziam circular boatos desfavoráveis, que não tinham os mais leves traços de verdade. Essas pessoas eram movidas pelo preconceito e o ódio. Sua paz se perturbava pela proclamação de que Cristo estava às portas. Temiam fosse verdade, contudo, esperavam que o não fosse. E este era o segredo da luta que moviam contra os adventistas e sua fé. Então fica muito claro aqui que além daquele fato dos fanáticos que causavam vergonha, causavam opróbrio à obra de Deus, havia também boatos que não continham nada de verdade. Histórias fantasiosas inventadas. Por exemplo, foi dito, e essa história circulou por todo o mundo, que os adventistas teriam criado uma veste para a ascensão ao céu,
que eles aguardavam Cristo nas nuvens do céu com uma veste que eles costuraram, prepararam. Então, ideias fantasiosas, ideias sem qualquer cabimento, foram colocadas de maneira a, de alguma forma, tirar proveito e dessa maneira difamar, caluniar, injuriar estes crentes. Diz ainda que o fato de alguns fanáticos se haverem miscuído nas fileiras dos adventistas não constitui maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus do que a presença de fanáticos e enganadores na igreja no tempo de Paulo ou Lutero fora razão suficiente para condenar sua obra. Desperte do sono o povo de Deus, inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade de vigilância. Com todo engano possível, manifestará ele seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino. E em conclusão, nós temos aqui dizendo que não foi o proclamar do segundo advento que criou fanatismo e divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam imersos em dúvida e perplexidade no tocante à sua verdadeira posição. O anunciar da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam desses solenes movimentos estavam em harmonia. Enchia-lhes o coração o amor de uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança os elevavam acima do domínio de qualquer influência humana, demonstrando-se um escudo contra os assaltos de Satanás. Então, aqueles que realmente estavam num solene movimento, não em movimentos desordenados, que estavam debaixo da mensagem do primeiro anjo, da mensagem do clamor da meia-noite, da mensagem do segundo anjo, esses estavam livres da influência do fanatismo e da discórdia. Que hoje possamos então estar debaixo de influências santas, vindas do alto, que possamos estar anunciando em verdade as mensagens angélicas, o clamor da meia-noite para os nossos dias e assim estarmos livres destes assaltos de Satanás que buscará aos incautos. Que Deus então abençoe a todos nós. Amém.